dentro da gente, isso que eu acabei de falar. Então, talvez eu falando, inconscientemente, você vai pensar, tudo que você fala serve de nada, porque tá... Bom dia pra você que me acompanha aqui neste canal do YouTube. Prazer, eu sou Elisângela. E ultimamente eu tô soltando mais vídeos aqui do que com outras plataformas que eu já tô abandonando. Ai, gente, eu acho que a idade de 37 anos faz a gente soltar algumas coisas, sabe? Não sei, tô refletindo muito sobre essas questões. Obrigada por você me acompanhar, você que veio. Deixa eu só diminuir um pouquinho minha luz, que tá muita luz na minha cara. Eu tava hoje refletindo, que eu tô me preparando pra ir pra academia, dá pra ver minha cara, né? De quem tá um pouquinho cansada da vida. E eu estou me preparando pra ir pra academia. E eu tava refletindo o quanto nós somos extremamente gratos ao outro. Nós somos gratos ao outro pela existência, pela vida. Nós somos gratos ao outro pelo que ele nos proporciona. E de repente a gente é grato ao outro pela oportunidade que ele acaba nos dando. E isso faz a gente ter um elo muito forte com o outro. E isso faz parte, Isso faz a gente também ficar num lugar também onde a gente não se encontra, às vezes. Aparentemente parece que a gente não consegue se encontrar. Porque a gente se torna... A palavrazinha não vem na minha cabeça. A gente se torna muito fiel. A gente se torna muito fiel ao outro por tantas oportunidades que o outro nos dá, né? E, consequentemente, a gente acaba se esquecendo. E, pra mim, na minha visão, isso tá dentro de tudo, todo o contexto da nossa vida. O trabalho, os filhos, o casamento, ou o namoro, ou a amizade, nessas relações, tá dentro desse contexto, né? O nosso conjunto familiar, com a nossa mãe, com o nosso pai, com nossos irmãos. A gente acaba se prendendo tanto a eles, que a gente acaba se tornando fiel e incapaz de se enxergar dentro da própria existência. Por que eu tenho essa percepção? Porque ultimamente eu vejo assim o quanto nós temos capacidade, isso não é sozinho, né? Isso é em conjunto. Só que a gente não consegue ver isso. O quanto nós temos a capacidade de enxergar o quanto o outro é importante para nós e o quanto o outro nos leva a lugares que aparentemente a gente imagina, eu não teria essa capacidade de chegar a tal lugar sozinho. Eu acho que eu não sou essa pessoa capaz, mas com essa pessoa eu vou muito além. Entende? E aonde se torna o escudo fiel. A gente se torna escudo fiel e a gente acaba se deixando para engrandecer o outro, porque a gente não consegue se ver capaz. A gente pensa, poxa, mas se eu não tivesse aqui, nada da minha vida aconteceu por acaso, essa pessoa chegou na minha vida, aconteceu isso. E se a gente parasse para pensar que o outro, ele tá ali como uma trilha, uma oportunidade da gente se enxergar. Também vem através do outro. Mas isso não significa que você não seja o protagonista, minha dicção. Você entendeu, né? Da sua própria história. Entende? Então você não precisa se manter com um cachorro fiel e ser subserviente à adicção. Eu vou treinar ao outro simplesmente porque você está em um lugar que já era seu, mas que o outro só estava lhe te dando essa abertura. Por que para nós é tão difícil se enxergar? Por que para nós é tão complicado estar dentro desse contexto da vida
sem ter tamanha gratidão pelo outro. Não é só a questão de gratidão, é a questão dessa fidelidade. É porque tem uma palavrinha. Essa questão de tipo, se eu não tivesse essa pessoa, minha vida não teria ido pra frente. Teria. De alguma forma ela teria. De alguma forma a sua vida teria ido pra frente. Com essa ou com outra pessoa. Simples assim. Quando você pensa, minha vida poderia ter ido pra frente com esta ou com outra pessoa, poderia sim. Então eu não preciso não me enxergar dentro da minha história. Eu posso me enxergar dentro da minha história. Isso, eu existo aqui. Entende? É sobre a questão de tipo, você não se desvalorizar. Não desvalorizar a sua história. Quem você é. Simplesmente porque alguém te estendeu a mão. Nós temos essa capacidade, não é? Os nossos pais fazem muito isso com a gente. Os nossos pais, quando eles nos têm, inconscientemente, talvez, a ideia de que, tipo, futuramente eu terei retorno desta dor. E a gente se torna tão grato ao ponto de se esquecer e de dar a própria vida para alguém que nos deu a vida. Entende? E a gente esquece de sonhar, de realizar, de ir para frente, de ir para a vida, porque eu prefiro me manter fiel a alguém que me estendeu a mão. Porque se eu for infiel, provavelmente o outro vai me ter como a pior pessoa do universo. Ou eu mesmo, porque eu aprendi isso, as minhas crenças me ensinam sobre isso. E a gente pensa que toda a nossa existência de vida é só em questão do outro. E não. É sobre nós. É a nossa história. É como eu vou fazer ela acontecer. Eu vou ser grata ao outro pelo que ele fez por mim? Vou ser grata ao outro pelo que ele fez por mim. Mas eu não vou me manter fiel, entende? Aos meus valores, às minhas crenças. Eu não vou me manter fiel à pessoa simplesmente por um ato de bondade que não tem, não tem maldade. No final tem sempre uma maldade nesses atos de bondade, né? É como se fosse me serve que eu vou te servir de alguma forma, me dá que eu vou te dar de alguma forma. E a gente fica nesse limbo, a gente fica nessa troca, né? Nesse contexto de dar e esperar receber. E quantos de nós tem tanto a ofertar também e não oferta por medo? Pelo medo de sair, de desagradar ao outro. Quantos de nós não fica dentro de situações extremamente críticas por medo? Simplesmente pelo medo de ser você, de existir como pessoa. Mas aí, se eu descobrir quem eu sou, e se você descobrir quem você é, o que de pior pode acontecer? Ai, mas é porque não é tão fácil. Gente, eu acredito que nada nessa vida seja realmente fácil. Porque todos nós passamos por situações complicadas na vida. O mundo tá passando por situações complicadas nesse momento. Tá tendo guerra em outros países. E você tá achando que é só esse país que sofre com as consequências? É o mundo. Quem disse que a gente não sofre? O mundo sofre. Pode estar acontecendo a guerra lá na China. O mundo todo vai ter suas consequências, meu anjo. Meu alecrim dourado. Nós somos nós estamos englobados dentro disso. Nós fazemos parte disso. O problema é que a gente não quer enxergar além do que poderia ser melhor no além. Tanto para nós, quanto pro outro. Tem a palavrinha, mas fugindo daqui as palavras. Entende? Então, às vezes, tem pessoas que preferem se enxergar, olhar só pro próprio umbigo do que olhar ao redor. E, às vezes, faz parte. Porque talvez você viu tanto que foi esquecido, foi abandonado, foi rejeitado. E hoje prefere olhar pra si próprio e, tipo, foda-se o resto. Pra nós que vemos de um país como o Brasil, primeiro eu vou falar do Brasil, o resto dos outros países eu não sei. Nós somos muito emotivos. Nós somos pessoas que se doa demais. A gente sente muito. E
E só que tudo isso faz a gente se perder da natureza do que nós poderemos ser, entende? Isso faz a gente se perder em algum lugar da nossa existência e aonde a gente realmente quer chegar. Isso também acontece. Porque, eu sou 880. Nós, brasileiros, somos muito 880. Por isso que vocês veem coisas extremamente acontecendo fora do normal. Porque a gente não sabe avaliar. A gente simplesmente não sabe olhar de fora e pensar, poxa, eu posso viver sem isso? Eu posso viver sem essa pessoa? Ou será que nós poderíamos melhorar tal situação? Sabe? Mas assim, dentro da sua própria existência, existe você. E a gente precisa ser um pouco egoísta às vezes. Porque por mais que a gente seja mãe, os filhos vão crescer. A gente vai envelhecer. O marido também vai envelhecer, de repente, ele vai ser aquele cara escroto que vai deixar você. Seu filho vai deixar você. Então literalmente, a gente não está amparado. Entende? Quanto o outro também não está amparado. Mas a gente precisa preparar o terreno. Sim, a gente precisa preparar o terreno. Está pronto para uma guerra. Mas a gente tem que estar pronto. Se vai morrer ou não, mas a gente tem que estar pronto. A gente nunca sabe a hora de pular fora. Nós brasileiros nunca sabemos a hora de pular fora em diversas situações da vida. A gente fica lá dentro, ruminando, até aquele dissolver e a gente conseguir engolir. E no fundo você vai acabar vomitando porque não dá certo. Vai demorar, mas vai botar pra fora. Entende? Então, assim, às vezes você não precisa ruminar tanto certas situações. Devido à sua história. Mas é porque você não sabe a minha história. Cara, a gente não precisa saber da sua história. Você precisa saber da sua história e o que você vai fazer com ela. E o que você tá permitindo o outro fazer com ela. Hoje em dia, nossas relações, elas são relações de negócios. Amizade, relacionamentos, filhos. Sempre foi assim. Hoje a gente tá um pouquinho com a mente mais aberta. Entende? Sempre relação de negócios, sobre negócios. O que eu posso dar pro outro, o que o outro pode me dar de volta. Essa pirâmide. Entende? Essa pirâmide aí, ó. Em que parte da pirâmide você se encontra? Então, nós temos essa dificuldade de centralizar a própria vida. Ou tá no topo da pirâmide. A gente tem medo de subir as escadinhas. E se a gente sobe, a gente pensa, poxa, pra me subir, chegar lá em cima, eu preciso de alguém. Porra, você não precisa de ninguém, você precisa de você, do seu esforço, da sua coragem, da sua criatividade, do seu talento, o que você puder, você vai chegar lá. E, independente dos outros, eles vão chegando. Eles vão escalar com você essa montanha. Entende? Então, eu penso, a gratidão, ela faz parte, mas ela não é uma obrigação. Porque eu preciso ser grata eternamente. Honrar teu pai e tua mãe. E pra honrar meu pai e minha mãe, eu preciso abandonar eu mesma. Quem disse? Quem falou? Nós temos tantas coisas pra curar dentro da gente mesmo, que no fundo, a gente acaba curando a dor do outro e esquecendo da gente mesmo. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Você pode curar os seus relacionamentos internos com você. E a partir do momento dos seus relacionamentos curados internamente com você, o outro, ele possa vir. E vai caber a você aceitar ou não, independente do contexto da história. Entende? Enxergar o outro, mas através de você, não através do outro. Porque o outro também tem suas dores, o outro tem suas dores, mas ele causa situações, é ele que tem que enxergar o problema dele. Agora eu tenho que enxergar o meu problema dentro de mim, se eu consigo ir além disso, se eu consigo passar por cima disso, e estar bem com isso e ser grata a isso. Entende?
Não podemos ir muito além. Quando a gente fala pode ir muito além, talvez tudo que eu falo a você, no seu inconsciente, está muito relacionado a economicamente, tá relacionado sobre economia. Você tá falando tudo isso, você é uma pessoa economicamente bem, você é uma pessoa relacionável, você é uma pessoa que já conquistou alguma coisa. Quando a gente pensa nesse contexto. E a nossa vida estável, ela tá relacionada na nossa estabilidade emocional, para ela financeiramente, emocionalmente, relacionavelmente, eu acho que posso dizer essa palavra, ela se organizar, entende? E qualquer pessoa que vocês vão ouvir falar qualquer coisa aparentemente dita passa por situações semelhantes ou complicadas também. Ninguém, não existe um ser humano nessa vida que fale qualquer coisa sobre paz, sobre amor, sobre relacionamento, sobre vida financeira, tenha vida estável em todos esses patamares listados no topo da pirâmide. Não tem. Alguma coisa vai faltar. Entende? Alguma coisa vai faltar. Mesmo eu, amor, eternamente grato a Deus, vai me faltar alguma coisa, porque a gente tem muitas crenças dentro da gente, isso que eu acabei de falar. Então, talvez eu falando inconscientemente, você vai pensar, tudo que você fala serve de nada, porque talvez você não tenha a vida estável, porque você não... Entende? Tá tudo ali dentro da gente. Mas todas as pessoas que crescem financeiramente em alguma área... Porque a gente sempre vê, quando você vê qualquer vídeo de qualquer pessoa, ela fala... porque minha vida financeira cresceu por causa disso, por causa daquilo. Mas ninguém vai te falar a verdade. Ninguém vai te falar a verdade. Tá faltando alguma coisa. Você abre uma porta e lá na frente vai ter outras para serem abertas. Então a gente tá sempre na construção de se melhorar. E se melhorando, se descobrindo como indivíduo, como pessoa. E aí a gente pode voltar lá para Jesus, segundo a Bíblia, que Jesus era esse tipo de pessoa que não se escondia. Cabe umas palavras, né? Jesus mesmo falava, Pai, passa de mim esse cálice, porque eu não vou aguentar. Jesus visitava lugares que não era apropriado para pessoas que diziam, pô, você é filho de Deus. Entende? Imagina você, eu e você, que a gente está treinando para ser um indivíduo melhor, porque a gente tem uma cultura, a gente tem uma história, e a gente está honrando a cultura e a história e não está saindo do lugar, porque a gente está honrando essa cultura e essa história. Não que você vá deixar de ser brasileiro, não. É porque a gente pode melhorar como indivíduo, como pessoas, como o mundo tem melhorado, a gente pode melhorar. Entende? Um governo melhor. Ai, mas é um sonho. É um sonho. Eu sei que é um sonho, gente, porque a gente vive nesse looping. Entende? Mas a gente pode melhorar como pessoa, só que a gente, como cultura, como país ali, a gente fica dentro da nossa própria bolha e a gente meio que não cresce, a gente meio que não sai do lugar, porque a gente tá honrando. A gente tá permanente naquele lugar porque a gente pensa que se eu deixar, eu vou deixar também de existir. Isso acontece pra gente que, eu já entrei talvez em outro contexto, mas não tô saindo. Pra gente que é ex-patriarcado, patriarcado, gente, eu tô fugindo das palavras, eu tô fora, me perdoe, eu tô fora 14, 15 anos do Brasil, gente, eu quase, nós patriarca, ai, não sei, meu Deus, me perdoe, me corrige, é a gente que saiu do Brasil, tipo, tá morando em outro país, é porque a minha dicção não dá, a minha dicção, gente, não dá pra falar muita coisa no português, no inglês, no holandês, e seja qualquer idioma, eu tenho ali uma trava. Voltando, a gente que sai do nosso país e vai para um outro país, no início a gente tem muita dificuldade, porque a gente traz muita honra, a gente traz muito essa força do nosso país, da nossa cultura, da nossa família, das nossas raízes, a gente traz isso. E quando a gente migra, que a gente está em um outro país, em um outro contexto, em uma outra história, em uma outra cultura, nós automaticamente, a gente não quer deixar aquilo que ficou lá
para ter um novo aqui. Então a gente vai em busca de relacionamentos que façam eu lembrar quem eu sou lá no Brasil. E aí é onde a gente entra numa situação crítica, porque de repente a gente se relaciona com pessoas que já moram anos aqui, mas nunca mudou, não respeita a lei, aí é mau caráter. Do mesmo jeito, segue a mesma regra, entendeu? Só que tá num país extremamente novo, onde a gente pode crescer. Eu tô falando de um lugar onde eu fui enxergar isso só uns 9 anos atrás, assim, posso dizer. De 15 a 9 anos atrás que eu fui despertar e falar, pô, eu não tô no meu país. Eu não preciso disso. Eu sinto falta da comida e quando eu tô lá eu aproveito. Quando minha mãe vem eu também dá pra aproveitar, estamos juntos ali. Entende? Só que a gente continua honrando e por se permitir a isso, a gente se abandona. A gente esquece de ter novas experiências, novos aprendizados, e a gente fica no mesmo contexto da história. Ai, porque não sei o quê. Ai, porque lá é não sei o quê. Porra, é lá. Acorda. Você tá aqui num novo país, e agora? Você precisa estudar o idioma, você precisa se conectar, você precisa trabalhar, você precisa pagar aluguel, porque diferente do nosso país, a gente pensa no país que a gente tá, no nosso país, a gente tem a vizinha, minha filha, tem até a casa do cachorro pra dormir lá. Só que quando a gente tá fora do nosso país, a gente não tem. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que, ó, pra nós que realmente somos assim, baixa renda baixa, a gente vai ter que passar por situações complicadas para poder ter uma vida econômica melhor. Sabe? Aí eles, mas você fala como se fosse fácil. Não é fácil, gente. Não é fácil. Eu sei que no Brasil tem muitas camadas. Eu sei. É triste? É triste. Mas também não é diferente pra gente que tá fora. Só que diferente do contexto, a gente, pelo menos eu, assim, aprendo que, tipo, é o país, é o país deles, é a cultura deles, é a língua deles. Eu posso não me agregar tudo a isso, mas eu faço parte, então eu preciso aprender um pouquinho de tudo para saber lidar também com as pessoas, respeitar o país, respeitar a lei, respeitar o próximo, por mais que eles são um pouquinho assim, mas tudo bem. Então, tá vendo por que a gente não consegue sair do lugar e quando a gente sai, a gente quer dominar o mundo, a gente acha que a gente é o melhor de todo mundo, e isso não é só Brasil. É qualquer indivíduo que sai do seu país, ele vai achar que seu país é foda pra caralho e quem que tá servindo, quem não está me servindo, ai, alguém me ligou, acho que caiu aqui. E quem tá nos servindo é eles. E quem tá aqui pra servir somos nós. Entende? É isso, gente. Eu acho que é muito isso, assim. Então, se permanecer nesse lugar de fidelidade, de gratidão, não vai levar a gente a lugar nenhum, a não ser a própria escravidão de si mesmo. Entende? A gente vai acabar entrando em briga, tanto com a gente, tanto com o outro. E por isso que a gente vê, pelo menos no país que eu moro, a gente percebe muito isso. Culturas extremamente diferentes não dá bem com a cultura desse país que é a Holanda. Por quê? Porque eles querem ser fiel, tão fiel a ponto do país dele, da cultura deles, de querer jogar isso aqui no país que não é deles, que simplesmente receberam eles. Entendeu? Então, assim, se torna ingrato, querendo ser grato a uma coisa que tá lá atrás, que já não te serve mais. Ai, mas é meu país, foda-se, então volte pro seu país, caralho. Tá entendendo? A gente não entra no lugar de respeitar o próximo tanto, de assim, isso em qualquer lugar, certo? Tanto religião, da religião, cultural, a gente permanece fiel. Então, por isso a gente acha que o outro é que tem que aceitar quem eu sou, vice-versa. Não, porque você tem que aceitar quem eu sou. Ai, porque, porra, eu não tenho que aceitar quem você é, eu só tenho que respeitar você, assim como você tem que me respeitar. E a gente não sabe disso. A gente não sabe nosso lugar. A gente não sabe nosso lugar. E por isso a gente se sente invisível. E por se sentir invisível, sai fazendo um monte de merda. É, igual adolescente. Adultos fazendo merda como se fossem adolescentes abandonados pelos pais, assim, porque os pais não dão conta. Porque são um bando de irresponsáveis tendo filhos. Entende? Aí, se você é pai irresponsável, não se preocupa. Que lá fora, o mundo lá fora vai achar o seu filho e vai criar ele. Vai educar ele da forma que você não educou. Aí não vem dizer, ai, porque eu educou porra nenhuma, você soltou a mão.
entendeu? Então não tem como ser grato a alguém que poderia estar ali te ajudando. Então é muito difícil carregar a nossa história em um outro lugar que já não nos pertence. É hora de fazer uma nova história com uma nova personalidade de pessoa. Porque eu acredito que com o passar do tempo, e o vídeo vai ficar longo, com o passar do tempo, nós meio que vai amadurecendo aqui. Porque a pele, ó, a pele de 37 anos, meu amigo, ela vai transformando, ela vai virando borboleta, que depois ela vai entrar pro casulo e provavelmente ela não vai sair mais, entende? Por enquanto, a gente precisa se conectar como indivíduo, saber quem a gente é. A gente tá aqui para servir um ao outro, mas também no lugar de saber até onde, de saber o meu lugar, de enxergar que se eu tô querendo ter a transformação, se eu quero fazer a transformação na vida do outro, é porque não é na vida do outro, é na minha vida. A borboleta entra no casulo ali, né? Fica ali, eu não sei bem, não lembro mais. E ela fica lá, girando a si próprio, sabe? Se compressando ali dentro mesmo, e depois ela tem que sair. É a gente. E de repente eu vejo, o que eu vejo no outro, possa ser sim uma coisa legal, bacana, mas de repente o outro ainda nem se descobriu. Então, por que que eu preciso acreditar que eu preciso ser essa pessoa que pode mudar a vida do outro sem o outro querer? Por isso que a gente acaba perdendo amizades ou entrando em relacionamentos ruins, porque a gente acredita que eu, como boa pessoa, posso agregar na sua vida. A religião, como boa, ela pode agregar na vida de alguém, não sei aonde, né? Aí, por você acreditar que a religião ou alguém ela pode agregar na sua vida, você se torna fiel à pessoa. Você se torna fiel à religião. Você se torna tão fiel que acaba se esquecendo de si mesmo e fazendo merda com a própria vida. Porque aí a gente segue essa manada aqui, vai fazer tudo que a manada realmente quer, mas no fundo, você só tá servindo. Você só tá ali servindo e acreditando que você vai ser beneficiado com aquilo. Eu pensava, quando eu era da igreja, eu pensava, tipo, se eu tava limpando o chão, esfregando o chão, eu imaginava assim, nossa, Deus tá me vendo e Deus vai me honrar com isso. Ou, eu acho que tem uma coisa que a gente precisa parar é com isso. A gente precisa parar muito com essa ideia. Porque quando eu olho pra Bíblia, eu penso assim, que Jesus, eu vou tentar lembrar, que faz tempo que eu não leio a Bíblia. Jesus estava ali andando ali no meio da multidão. Foi Jacó? Não, não foi Jacó. Tem como Zaqueu. Eu lembro da música. Como Zaqueu. Não lembro mais da música. Zaqueu. Jesus estava passando ali, Zaqueu. De repente, segundo a Bíblia, Zaqueu era menor. Não sei, talvez Zaqueu seria criança, né? Zaqueu subiu numa árvore e queria ver Jesus. E ele que foi visto por Jesus. Não foi Jesus que viu ele. Ele queria ver Jesus e Jesus viu ele. Então, as duas coisas se encontrou. E Jesus pegou e falou, desce daí, tô contando a minha versão, tá? Desce daí, vamos tomar um café na sua casa. Vamos conversar. E aí ele foi, e Jesus era mal visto por, é filho de Deus. Como que o filho de Deus pode se sentar à mesa de alguém que rouba e tira do outro? Entende? E nem Zaqueu se sentiu, talvez, beneficiado de, tipo, nossa, uma pessoa que se diz filho de Deus entrar na minha casa, tomar um café comigo, não pode. E Jesus sentou ali, conversou com ele, e Zaqueu falou assim, olha, vou devolver o que eu tirei do povo. Isso é enxergar ao humano que tem dentro de você. Eu sou esse ser humano e eu tô fazendo esse tipo de coisa com as pessoas, isso não é legal. Cadê meu caráter? Entende? Coisa tão simples, né? Aí ele vai lá e devolve. Enquanto a religião, ela não devolve nada seu, ela tira tudo e muito mais do que você, dizendo que Deus vai te retribuir. A gente é muito carente. A gente é muito carente emocionalmente. A gente tem necessidade de um pai. A gente tá vendo muitos pais escrotos por aí, sugando dos seus filhos. Entende? É um coração que necessita de sangue, ele tá bom. E aí a gente tá mandando pra eles sobreviver.
enquanto a gente se esquece, a gente se põe no lugar de gratidão, porque você salvou a minha vida. Ai, porque olha. Então a gente se esquece, se abandona e olha pro outro como se o outro fosse o salvador da pátria amada. Aí eu devo minha vida ao outro, e aí eu vou. E você se esquece de existir, de crescer, de prosperar, de manifestar o melhor de si para sua própria vida. É isso, gente, eu acho que é isso. Não esqueça de você, não esqueça da sua trajetória, da sua história. E tudo que a gente mais tem são crenças, tudo que a gente acredita, daquilo que a gente aprendeu. E de vez em quando a gente vai voltar para as nossas crenças, a gente vai voltar para o nosso ninhozinho, sabe? Mas de repente a gente só precisa entrar naqueles invernos bem duros, onde as folhas caem e tem que esperar um período para chegar a primavera, para as folhas renascerem de novo, o verão, e você, ó, vê que as árvores estão extremamente prontas para dar novos frutos, ou para deixar a cidade mais bonita. A gente precisa disso. A gente precisa se lavrar, a gente precisa se abandonar das crenças, dos medos, das inseguranças, dessa gratidão infinita que faz eu esquecer quem eu sou, dessa dependência do outro, de que, se minha vida não fosse você. Não. Se não fosse você, essa pessoa não teria o que tem. Entende? Por causa da sua energia, da sua disponibilidade, o outro não teria o que tem. Tá entendendo? Que no fundo não é o outro, é você. E que quando o outro enxerga de você a luz que ele precisa, ele vai usufruir disso. Dentro do contexto dele. E você não vai enxergar que você é que tá fazendo o trem todo andar. Então não tem por que se permanecer fiel. Entende? Se você sair, a luz do outro vai apagar e você vai entender que você era aquela luz. E você é que faz o diferencial. Sabe? É isso. Ficou bem longo assim esse podcast. Beijo, até uma próxima. Eu não vou editar porque vai ficar assim. Então, o que vocês acham? Vocês acreditam que é mais ou menos assim? Vocês têm uma visão assim? Ou é só mais uma loucura da minha cabeça, assim? Talvez. Fui.